Análise: Fluminense faz jogo pobre contra o Corinthians e mantém alerta ligado em 2024. Empate sem gols no Maracanã é mais um resultado ruim para o tricolor, que segue na zona de rebaixamento do Brasileirão. Bernal e Inácio são destaques positivos. Esperar um excelente jogo entre Fluminense e Corinthians, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro seria um otimismo exacerbado, afinal, era o duelo entre dois times que brigam na parte de baixo da tabela. O que não se sabia, entretanto, era que o jogo no Maracanã seria um reflexo tão fiel à situação dos times no torneio nacional. Jogando no Maracanã, o Fluminense poderia começar a sonhar com a saída da zona de rebaixamento nesta rodada se vencesse. Precisaria ainda secar o Vitória, que não poderia superar o Cruzeiro na segunda-feira, mas o triunfo sobre o Corinthians era essencial para os tricolores. E ele não aconteceu. Registre-se o peso da lista de desfalques do Fluminense, que não era pequena. Diogo Barbosa e Martinelli estavam lesionados, e Renato Augusto sentiu dores na coxa em treino. Marcelo, Marquinhos e Cano ainda estão em transição da preparação física para o campo. Os suspensos eram, além do técnico Mano Menezes, Arias e Ganso. Este, principal maestro do meio-campo e talvez o melhor jogador tricolor no ano, foi a ausência mais sentida contra o Corinthians. O auxiliar Sidney Lobo comandou um time com novidades, que veio a campo com Isaac e Bernal entre os titulares. Em um dos primeiros momentos de perigo do jogo, Inácio surgiu bem para recuperar a bola em lance com Pedro Raul, que desistiu de dar sequência à jogada para pedir uma falta. O Fluminense ganhou uma breve injeção de ânimo quando Lima, que havia começado aberto pela direita, próximo a Bernal, passou a atuar mais pelo meio. Mesmo assim, não foi o suficiente para que o tricolor tivesse uma noite considerada criativa na construção de jogadas. Não à toa, os lances de destaque se contam nos dedos de uma mão, primeiro com jogada e finalização de Samuel Xavier, depois com cabeceio firme de Cauã Elias. No geral, foi um primeiro tempo pobre de ambos os lados. Fábio só trabalhou mesmo em cabeceio fraco de Thales Magno. Para a etapa final, as mudanças no Fluminense começaram pela saída de Esquerdinha e a entrada de Queno. Aos 10 minutos, o camisa 11 cruzou para Isaac, que vinha de primeiro tempo muito ruim, mas se redimiu. Bater de primeira, Kaká surgiu para cortar. O Corinthians esteve à frente no placar por poucos segundos, quando Charles aproveitou o passe de Bidu. Por fim, a jogada foi anulada corretamente por falta de Wesley em Samuel Xavier, o que não muda, entretanto, a falha na tentativa de drible ou mesmo a insistência do camisa 2 em tentar cavar faltas em outros lances no Maracanã. A análise acaba condicionada pela ausência de grandes fatos em um jogo morno. As entradas de Nonato, Serna, John Kennedy e Thiago Santos pouco alteraram a dinâmica de uma partida que acabou não sendo boa nem para o Fluminense, nem para o Corinthians. Os pontos mais positivos foram os desempenhos de Bernal, que ainda oscila, mas saiu aplaudido e tendo demonstrado muita segurança em duelos, e Inácio. O zagueiro deixou o gramado com dores no joelho esquerdo e será reavaliado neste domingo no CT, mas mostrou que está na briga pela vaga ao lado de Thiago Silva. A confusão de Lima em domínio no último lance da partida acaba servindo como um bom lembrete do que é o momento do Fluminense. Os resultados na transição do comando de Fernando Diniz para Mano Menezes, com direito à série de 4 vitórias consecutivas no Brasileirão, rapidamente empolgaram a torcida. Os retornos de Arias e Thiago Silva também auxiliaram nesse processo. As recentes atuações ruins, que culminaram, por exemplo, em uma merecida eliminação na Copa do Brasil, agora mostram outro lado da situação tricolor. Talvez ainda seja cedo para trilhar o caminho que Mano Menezes diz ter visto após a vitória sobre o Palmeiras. O alerta do Fluminense na temporada 2024 segue ligado, barulhento, espalhafatoso. Nem todas as noites de escassez criativa serão atenuadas por rivais que também vivem em crise. O Fluminense volta a campo na próxima terça-feira, às 19 horas, para encarar o Grêmio na Conmebol Libertadores. Derrotado por 2-1 na ida, o tricolor carioca precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar de forma direta às quartas.